Boa tarde a todos. Em instantes, estaremos iniciando nossa reunião virtual com a participação do diretor de Administração e Controladoria da FUNCEF, Rogério Vida, e de Maristela Guerra, diretora da UNEICEF. O tema da reunião é sobre a proposta do Grupo de Trabalho da FUNCEF e Caixa, que trata do equacionamento. Sejam bem-vindos. Olha, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande satisfação que a gente inicia essa reunião. É um momento de informação, de troca, de construção conjunta e que a gente possa aproveitar esse momento para a gente compartilhar ideias, para a gente buscar soluções em conjunto, que a nossa conversa seja produtiva. Eu peço que as dúvidas sejam colocadas ou no chat, ou que o colega levante a mão aí, que o diretor vai procurar atender, responder a dúvida do colega. E queria agradecer você, Rogério, pela disponibilidade. E, em nome da Unicef, queria também agradecer a presença de todos e vou passar agora a palavra para o nosso diretor de Controladoria e Administração da FUNCEF, Rogério Vida. É com você, Rogério. Obrigado, Maristela. Em primeiro lugar, aí, te agradecer pelo convite para que a gente possa conversar com os nossos colegas assistidos, aí ligados e associados à UNEI, né? Unicef. Saiba que para nós é extremamente gratificante ter essa oportunidade. Naquele dia que nós conversamos, imediatamente eu falei com você que eu estava à disposição e estarei sempre, tá? Esse é o comportamento nosso, você já me conhece há algum tempo, nós temos tido a oportunidade de, há algum tempo, debater ideias, e é dentro do campo das ideias, com respeito um ao outro, respeitando as divergências, agradecendo pelas convergências, que a gente vai construindo esse relacionamento que eu acho que cada dia torna-se mais sólido e mais profícuo. Às nossas queridas colegas assistidas que aqui estão, aos nossos queridos colegas assistidos, eu dou as boas-vindas e agradeço também a oportunidade de estarmos juntos para debatermos o nosso futuro, né? Eu falo o nosso futuro porque tudo que a gente fala em previdência, tudo que a gente fala em plano de previdência, é aquilo que a gente construiu ao longo do tempo para poder usufruir no futuro quando aposentado. Eu quero começar, pessoal, assim, fazendo uma contextualização dessa história, que acho que para nós ela é muito, muito cara, e a gente precisa valorizá-la. E depois eu vou mostrar uma telinha para vocês, que é o resumo da proposta, e aí a gente mostra de novo, que as pessoas já conhecem, mas eu acho importante frisar esse resumo, falar do que ela evoluiu a partir desse resumo que aí está, que o resumo que eu tenho não está evoluída, e aí depois eu abro para as perguntas que a Maristela vai coordenar aí, abrindo o microfone de vocês podem fazer a pergunta direta, tá? Eu tenho aqui algumas... Oi. Tem colegas aqui dizendo que o som está baixo. Olha, talvez seja o dele lá, que eu, assim, eu já falo bem alto, né? E normalmente é o equipamento que eu uso em todas as lives, eu não tenho esse problema. Assim, eu estou numa sala fechada aqui exatamente para eu poder falar num volume que que as pessoas possam ouvir. Pode ser um ou outro equipamento com problema aí. Mas, assim, eu estou falando da maneira bem adequada para que todos possam ouvir. Bom, pessoal, nós já conhecemos, né, essa história aí nossa, que a gente vive desde 2014, 15, 16 e que se reflete financeiramente nos nossos contra-cheques a partir de 2017. As questões dos déficits apresentados ao longo do tempo ocorreram. De 2017 para cá, ocorreram os equacionamentos. Além disso, de 2017 para cá, ocorreram também alguns ajustes, sobretudo ajuste em taxa atuarial do plano, etc. e tal, que levaram alguns outros déficits e alguns resultados, ano sim, ano bom, mantiveram um déficit que hoje ainda está não equacionado. Então, nós temos um plano que tem um déficit equacionado, que é o que nós pagamos, e um déficit que não está equacionado, que é previsto na legislação
um limite de não equacionamento, uma vez que, como o plano de previdência é um plano de longo prazo, o próprio resultado do plano faz com que a gente possa, ao longo do tempo, acabar com esse déficit sem fazer o equacionamento, ou seja, sem o impacto no bolso. Mas nós vamos tratar aqui hoje especificamente da proposta da Caixa, que visa buscar uma redução, e uma redução significativa, no custo mensal do equacionamento. Essa proposta ela tem como base uma série de premissas que vão trazer, e aí eu vou explicar ao longo do tempo, o que faz com que, de fato, esse resultado proposto possa atingir os planos, né? Nós conhecemos também esse histórico dessa negociação específica. Quando nós chegamos aqui à FUNCEF, eu cheguei aqui em 2022, uma das grandes preocupações, não só minha, mas minha e do Jair, era que tivéssemos uma posição do equacionamento e, principalmente, uma posição do contencioso da Caixa em relação ao nosso plano. Tá? Existiam informações esparsas, mas a gente, então, com a chegada do Ricardo, o presidente chegou no ano passado, a gente sentou com ele e a gente definiu que a gente precisava criar um grupo que estudasse o contencioso e apresentasse para nós uma conta para que a gente pudesse sentar com a Caixa e trazer essa proposta. Apresentar essa conta, né? Não proposta, mas apresentar a conta. Esse grupo fez um trabalho, vem fazendo há algum tempo. Esse processo não é um processo simples, são anos, né, de ações judiciais que, eventualmente, o colega ganha, o participante, o assistido ganha, e a FUNCEF vem implementando. E essa apuração, essa depuração dos processos, ela é complexa, mas ela foi realizada, foi finalizada, e hoje a gente tem aí, logo depois a gente já tem um processo na mão, e na sequência a gente fala como vai ser procedido dentro do que foi proposto junto à Caixa. Então, esse era um trabalho. O segundo grande trabalho nosso era exatamente a nossa grande preocupação, e aí não era só minha, mas do Jair, do corpo diretivo como um todo. O presidente se preocupava, a diretora de finanças, em tentar internamente na FUNCEF buscar uma forma de tentar encontrar a redução do equacionamento. Tá? E essa forma levaria em conta a CNPC 30 e outras legislações que pudessem ocorrer. Esse grupo de trabalho foi montado aqui, ele apresentou algumas propostas, não eram propostas que iriam trazer esse impacto tão significativo como agora, mas ele levava em consideração, inclusive, a CNPC 30, que permitia trazer para nós aquela questão da ampliação do prazo. E sobre a ampliação do prazo, eu vejo que, às vezes, muitos colegas falam mas isso já foi proposto e ninguém aceitou, e etc. Bom, isso foi proposto em um outro tempo, há 4 anos atrás, a proposta era outra, não existia essa proposta significativa de redução. Hoje, o que se apresenta é bem diferente do que foi. E a vida da gente, ela é dinâmica, né? O que eu não concordava ontem, hoje pode ser que eu concorde. Então, não há nada demais em se trazer de novo na proposta uma proposição de alongamento de prazo. Caiu, A Rogério. proposta da FUNCEF, ela trabalhava exatamente isso, a tentativas de que pudessem fazer com que a gente gerasse uma economia. Não chegou a ser aquilo que vinha. Como a Previc tinha assumido recentemente uma nova direção, havia sido proposto no Ministério da Previdência um grupo de trabalho que pudesse tratar, esse grupo de trabalho pudesse tratar, tem uma pessoa reclamando de som aqui, ó, mas o meu microfone está correto, ele está alto, tranquilo, não tem nada de errado, ele está funcionando legal, ele está no nível máximo, não tem mais como aumentar, está funcionando normal. Pode ser o problema do acampamento do colega que está falando aqui, ó. Mas, enfim, porque, assim, se fosse todo mundo não me ouvindo, de fato, tinha problema. Mas o que ele sugere aqui não é o caso, que as pessoas estão me ouvindo, pelo que eu estou sentindo aí, né? Então, deve ser um problema no acampamento do colega. Pois bem, então, a gente vinha nesse processo, aí vem o final do ano com a entrada do presidente Carlos Vieira. No discurso de posse dele, ele aborda a questão da preocupação dele com o contencioso, com o equacionamento.
e se coloca à disposição para isso. No final do ano, finalzinho de dezembro, início de janeiro, não sei qual das duas datas, ele nos chama lá na Caixa, chama a diretoria da FUNCEF e diz que precisava montar um grupo de trabalho que trouxesse uma proposta definitiva para, se não uma solução, uma redução significativa naquilo que vem afligindo a todos nós aí, sobretudo os assistidos, em relação aos pagamentos. Pois bem, o grupo foi formado, eu me lembro, inclusive, que tive junto do presidente Caveira num evento da FENACEF em São Paulo, onde ele conversou com as pessoas, falou das bases do grupo, como é que seria o trabalho, em linhas gerais, e que deveria se esperar. Nós também aguardávamos o resultado. Aí, agora, né, no início de maio, o grupo apresenta, então, o seu resultado e aí nós trazemos aí a proposta. Em linhas gerais, no bojo da proposta é o seguinte: o que eu acho que a gente conseguiu avançar em relação à legislação? A legislação prevê o quê? Que qualquer redução de equacionamento em havendo, num plano de conforto ou redução de custo para nós, na mensalidade. Essa era uma barreira a ser vencida. A proposta, então, tínhamos que ir à Previc, tínhamos que conversar, a coordenação esteve na Previc, buscou informações e trouxe uma proposta, apresentou a proposta à Previc, a Previc achou a proposta consistente e concordou em, ao invés de aplicar todo esse bojo de redução que está sendo apresentado para nós, direto no não equacionado, que se aplicasse no equacionado, que aí sim haveria a redução para nós daquilo que se espera do nosso custo. Esse é um ponto. Segundo ponto, a Caixa tem o seu compromisso, que é 50% do débito. Esse compromisso ela tem prazo, do mesmo jeito que nós temos, de 12 anos para pagar, né? Nós temos 3 equacionamentos. O que vence mais cedo vence em 2033, vem um em 2034 e um em 2036. Então, esses 3 equacionamentos que estão colocados hoje, ele então prevê que daqui a 12 anos ele se encerra. De uma certa forma, você poderia fazer uma proposta que contemplasse só a proposta de ajuste dos regulamentos ou só o elastecimento do prazo, ou as duas juntas. O estudo apontou que as duas propostas juntas eram mais adequadas em termos de redução do valor financeiro a realizar. Então, o grupo trouxe a proposta foi apresentada e eu gostaria aqui agora de reforçar para vocês os itens da proposta. Eu peço a Maristela que coloque na tela para nós aí, para facilitar o entendimento, e a gente caminha. Mas aí a segunda conversa seria com a SEST, que é a Coordenação de Controle das Estatais. A SEST ela é muito rigorosa em tudo que ela faz, então ela simplesmente analisou tudo aquilo que estava sendo proposto e, ao término, fez uma pré-autorização. Tá? É lógico que tudo isso que a gente está falando aqui vai passar por uma série de fases. A primeira fase seria a aprovação internamente na FUNCEF, na diretoria executiva. Numa segunda fase, vai ao Conselho Deliberativo, se aprova, vai para a instância de governança da Caixa, aprova no colegiado da Caixa, depois aprova no Conselho de Administração, aí sai da Caixa, vai à Previc, a Previc aprova e a SEST aprova. Ah, Rogério, quanto tempo se espera para isso? Nós não temos controle no prazo externo. Internamente, a gente entendendo que está tudo bem construído, de acordo com aquilo que a gente tem debatido com as entidades associativas, a gente, então, entende que internamente é fácil de resolver, na Caixa também. Depois tem que ter ação externa para tentar acelerar o prazo. Mas como
Ocorreu. A Caixa fez toda a proposta, o estudo era técnico, a parte técnica foi apresentada, veio uma segunda fase de apresentação dessa proposta para as entidades representativas. Tivemos reunidos com todas elas e fizemos propostas. E de lá para cá, as próprias entidades entenderam que precisavam buscar algumas melhorias e interpelaram a Caixa e pediram para que se buscassem alternativas. Essas alternativas foram buscadas. Eu vou apresentar para vocês a proposta original, explicar como é que funciona, e depois a gente entra no que veio depois da última reunião que tivemos com as entidades representativas, inclusive a Maristela estava nessa reunião, que ajudou aí a construir essa nova proposta da Caixa. Pode colocar, Maristela, por favor, a tela? Que saiu aí. A tela sumiu. Ótimo. Bom, então, dentro dessa proposta que busca reduzir em 46% as contribuições, estão alguns ajustes em regulamentos que tratam de benefícios no plano que geram custo ao plano. Uma vez mitigado esses benefícios, reduzidos os benefícios, você gera uma economia ao plano. É a mesma coisa de você buscar aqui hoje uma redução, reduzindo aquilo que eu vou pagar ao longo do tempo. Então, esse é o foco principal da proposta e é a apresentação principal. Dentre os itens que estão apontados, que são custos do plano, e que o nosso plano, às vezes, tem a mais do que outros planos, que já mudaram, já fizeram ajustes, e que geram um custo excessivo e que pode impactar positivamente como uma redução no nosso custo, está o primeiro é o cálculo do benefício da pensão por morte, trazendo de 80% para 60%. Ali está escrito 50 mais 10, isso significa dizer o seguinte, é que é 60%, tá? 60% porque o cônjuge já leva 10%. É 50% e o cônjuge já leva 10%. E a cada dependente a mais até 21 anos, levaria mais 10%, limitando a 80%, que é hoje o que o plano tem a oferecer. Outra proposta seria a exclusão do pecúlio, que é 2,5 salários, que tem uma média de custo elevada para o plano, representa 800 milhões. A redução de cima, o impacto dela, para nós seria 5,49, essa seria mais 2,49, um ajuste no FAB para aquelas pessoas que entraram antes de 18 anos no mercado de trabalho, mesmo que tenham entrado aos 18 na Caixa, mas elas não contribuíram para esse benefício, então faça o ajuste no FAB, que traria mais uma economia de 258 milhões. Filhos de 24 para 21 anos, 11 milhões. E ajuste na pensão dos cônjuges, que tem menos de 45 anos, que a legislação ajustou em 2015, que trata de uma situação em que, quando o cônjuge é muito mais jovem do que o participante, em casando muito jovem, o tempo de casamento e a idade buscaria um pagamento de pensão. Essa pensão tornaria-se vitalícia a partir dos 45 anos de idade. Esse ajuste, portanto, ele traz também uma economia de 34 milhões e meio. Isso tudo somado dá uma economia, dá uma redução no equacionamento de 2 bilhões e 900, né? Uma vez sendo paritário, e aí numa conversa com a Caixa topou entrar com o mesmo valor. Praticamente 6 bilhões aí de redução. A alíquota que pagamos hoje, que gira na ordem de 19,15, 16, cairia 8,91%, indo para 10 e alguma coisa. A próxima tela, por favor, Maristela, que aí a gente mostra mais detalhadamente isso. Então, seria o seguinte, olha, o que nós pagamos hoje é 19,16% para um equacionamento com um prazo final de 152 meses, que a última prestação será em agosto de 2036, referente ao terceiro equacionamento. Tá? O primeiro encerra em 33, o segundo em 35 e o terceiro em 36. Então, esse é o cenário que temos hoje, é o que nós estamos vivenciando. Em havendo
o acordo de se fazer a redução só baseado naquelas reduções que estão lá de ajustes nos regulamentos, não aumentando o prazo, a alíquota de contribuição nossa cairia de 19,16 para 13,73, uma queda de 5,5 pontos percentuais, mantendo-se aí o mesmo vencimento. Se trouxermos, sumiu aí na tela, Maristela, a tela. Se trouxermos para uma ampliação no prazo em 1,5 vezes o que é hoje é 12, passaria para 18. Isso chama duration do plano. A duration do nosso plano é 12 anos. Então, 1,5 vezes seria, então, 18 anos. Se trouxermos, a gente traz essa alíquota para 10,25, uma economia de praticamente 90%, ou 46% sobre o que a gente paga. Tá? Então, esse é o contexto global que se apresenta. Como eu disse a vocês, depois disso, a gente teve os debates que a Maristela e outros presidentes de outras entidades associativas estiveram conosco há cerca de 15 dias atrás, numa sexta-feira. Nessa reunião, debateu-se sobre a questão do pecúlio por morte. Encontramos um caminho alternativo que seria reduzir aí a média do pecúlio, encontrando um limitador mínimo e um máximo. A gente chegou até a discutir um mínimo de 5 mil e um máximo de 20 mil, né? Sumiu de novo aí, Maristela, mas não tem problema não, que agora eu estou falando do pecúlio, não tem nada aí na tela, não. Eu acho que, se você quiser colocar naquela outra tela aí, né, da economia como modelo, a próxima, que aí eu falo e depois eu volto no pecúlio. Ah, tá. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, pessoal, um benefício hoje de 4.791, que paga de taxas e imposto de renda 318 e que paga de equacionamento 918, levando a renda dessa pessoa para 3.500, passaria a ter uma renda de 3.980, ou seja, um acréscimo de R$ 491 no salário, de R$ 400 no salário, quase 400, que é a economia aí que traria, né? 430, para ser mais justo. R$ 430 no salário de economia, o que aumenta a renda líquida aí em mais de 10%. É o que se espera com essa proposta de redução. Então, caminhando aí, voltando, resgatando a informação. No debate do pecúlio, entendeu-se que se a gente fizesse uma redução, trouxesse um valor mínimo a um valor X e trouxesse o valor máximo a um valor da ordem de 20 mil, não se abriria a mão totalmente do pecúlio, porque é uma situação que às vezes resolve a vida no momento em função do falecimento do participante, resolve o problema da família, e você teria aí mantido o pecúlio. E isso faz com que reduza um pouco o que a economia ali, de 815 milhões, cairia para algo em torno de 650 milhões, mais ou menos, né? 600. Aí reduziria um pouco aqui, mas não é uma coisa que afeta o contexto global, né? E a segunda e grande reivindicação que todas as entidades fizeram, e no momento em que a gente estava na reunião, até o presidente da Caixa entrou para poder ouvir das entidades uma reclamação, Maristela foi uma das que falou lá para o presidente da importância de se buscar atender essa demanda das entidades e dos participantes, era a entrada do contencioso judicial, que são as ações judiciais, reflexos de problemas trabalhistas que, ao longo do tempo, o empregado Caixa move contra a Caixa e reflete na aposentadoria, às vezes, e não poucas vezes, mas várias vezes, impactam na FUNCEF, porque, como é aposentado, às vezes o juiz manda o alvará para a FUNCEF, manda implementar, e, eventualmente, esse acerto, esse encontro de contas não é feito com a Caixa. Então, aquele estudo que eu falei com vocês lá atrás, esse que seria o encontro de contas. O presidente da Caixa se sensibilizou naquele momento, pediu a Salete e ao Ricardo, nosso presidente aqui da FUNCEF, que buscassem, na segunda-feira, já pela manhã, uma nova rodada de negociação, aí não mais com o GT, porque a proposta do GT já estava colocada, mas com o jurídico da Caixa, para ver as implicações jurídicas disso e ver como é que funcionaria,
o jurídico, então, 2, 3 dias na quarta-feira, se pronunciou favoravelmente a esse encontro de contas, com base na questão do contencioso. A gente tem 2 contenciosos. É o passado, é esse que eu estou falando, que aí haverá um encontro de contas entre todos os processos que a FUNCEF levantou e a Caixa falou, olha, tudo bem, FUNCEF, você levantou, eu quero a documentação comprovatória que foi ajustado no contra-cheque, que foi acertado com o participante, porque vamos fazer, e a FUNCEF tem 60 dias para levantar essa documentação e entregar, é aquele estudo que eu falei com você que fizemos do ano passado para cá, ele está pronto. Agora, o estudo do valor está pronto. Agora, o que se precisa, e o que a Caixa exigiu, e a gente entende que é correto, empresa pública, ela precisa estar documentada, uma vez documentada, para ela fazer a reposição. Então, isso foi o avanço que eu acho que foi muito significativo para nós, porque esse aí é um recurso novo que entra profundo, nos ajuda muito. E a segunda questão é sobre contabilização para previsão de ações futuras, né? O que se pretende é dar uma estudada também nisso, no que está provisionado, que entende que eventualmente pode estar provisionado aí acima de expectativas que poderiam ser um pouco mais modestas, digamos assim, e aí essa previsão, sendo ajustada, também impactaria no equacionamento. Essas 2 situações que a gente está citando, elas entrarão agora no não equacionado. Ou seja, reduz ainda mais o problema do plano com eventuais déficits. Eu acredito que esses 2 impactos serão extremamente necessários e serão extremamente positivos no não equacionado. Então, em função de tudo que está apresentado aqui, dessas 2 novas propostas que entraram, a gente entende, né, que melhorou, sim, o ambiente da proposta, as entidades, a percepção de que as entidades também melhoraram, entenderam a melhora, e, enfim, a gente está aí. Às vezes, algumas pessoas perguntam, já me perguntaram, Rogério, é necessário que haja consulta? É necessário... Eu vou até colocar aqui no meu WhatsApp, que tem algumas perguntas que a Maristela recebeu e ela me mandou. Eu vou começar respondendo essas aqui, que às vezes até já tira a dúvida de vocês. A consulta necessária não é, legalmente não, mas eu entendo que a Caixa, que a FUNCEF, estão valorizando as entidades representativas nossas, estão debatendo, está ouvindo, houve avanço na proposta, e eu quero crer que há, sim, um avanço e que a gente pode, inclusive, avançar até mais, né? Nós estamos debatendo essa questão da consulta, nós temos posições, eu acho que Maristela até tem uma posição parecida com a minha, a gente acha que uma consulta, sim, é viável, porque como o plano é um plano mutualista, é importante ouvir os participantes, né? A opinião dos participantes está sendo colocada. Não, Maristela, pode tirar aí, pode colocar na tela. Eu acho que naquele dia, né, Maristela, houve nosso consenso em relação a isso. Eu acho que é respeitoso, eu acho que é adequado. Ouvir o participante nesse momento é extremamente adequado. Mas, enfim, esse debate ainda é um debate que está evoluindo e eu acredito que ele pode evoluir nesse sentido, tá? Nós estamos lutando para isso. Primeira pergunta que foi colocada aqui, que a Maristela mandou. A implementação da proposta será mediante pesquisa de aceitação? Eu acabei respondendo sem ler. Não é obrigatório, mas há um grande número de entidades que está defendendo esse tema. E eu quero crer que, na minha opinião, é legal, da Maristela das entidades eu acredito que vai evoluir para esse ponto, sim. Acho que há possibilidade, sim. Se sim, quando será realizada? No menor espaço de tempo possível. Só que para a gente fazer uma consulta, pessoal, assim, se for fazer um negócio sem consulta, a gente já podia ter feito aqui o voto na diretoria, já tinha aprovado no CD e já está mandado para a Caixa. Mas como a opção foi para fazendo um debate com o participante, com o assistido, e esse debate está evoluindo, a gente entende que sim, para poder fazer uma consulta, é preciso que a proposta esteja bem difundida, bem entendida, para não correr o risco daquela pessoa que gostaria de ter aprovado a proposta, em não tendo entendido da forma adequada, vote contra. Então, como é mutualista e vai acontecer sempre, o resultado de um plebiscito ele acontece para todo mundo, e aí, assim, se eu sou contra, mas ganhou o sim,
eu vou ter que conviver com ele. E o contrário também é verdadeiro. Então, é por isso que a gente entende que esse debate que a gente está fazendo aqui é importante, essa conversa com vocês é importante, para que as pessoas possam entender. E, em havendo o entendimento, aí sim partir para o plebiscito, para que se tome a decisão adequada. Então, essa é ok. Tem um cronograma para as futuras etapas? Salete comentou na live da FUNCEF que terá que ser submetida a vários órgãos. A proposta já foi aprovada pela Caixa? Não. A proposta ainda não foi aprovada nem pela Caixa, nem pela FUNCEF. O trâmite é aquele que eu já falei com vocês, mas eu vou reforçar. Não tem um prazo definido, a gente optou pelo debate, estamos no debate para poder esclarecer. Assim que a gente entender que o processo está encaminhado, seja sem consulta ou com consulta, que se tivermos uma decisão com relação a isso, é só fazer o voto internamente na FUNCEF, o estudo está pronto, né? Está tudo fácil, aqui internamente é rápido, na Caixa é rápido, e aí a gente vai trabalhar os órgãos externos. Com toda certeza, haverá possibilidade aí das autoridades da Caixa, o presidente, que tem todo o interesse em resolver o problema, buscar contato com a Previc, com a SESC, para buscar uma celeridade. Até porque já foi apresentado o estudo para as duas entidades. Então, assim, não é um negócio que vai chegar para eles e eles não conhecem. Teve várias reuniões com eles, todos eles conhecem. Quando chegar lá, é basicamente a formalização. Eu entendo que um prazo de uns 4 meses seja normal. Eu estou dizendo isso, mas estou inferindo, tá, gente? Porque internamente, o que depende da gente, a gente age para poder fazer. Externamente, a gente não consegue controlar, mas eu entendo que seria em torno de 4 meses. O contencioso não deve ser impedimento para avançar com o prosseguimento da proposta. Concordo. E sim um entendimento constante com a Caixa quando que essa agenda vai ocorrer. Era exatamente isso que estava acontecendo. Naquele momento, enquanto a Caixa ainda não tinha dado o ok em relação ao contencioso, nós já vínhamos tratando a apuração, que eu cheguei a falar com vocês do grupo de estudo, já havíamos levantado e já havíamos sentado com a Caixa, e ela já havia pedido uma amostragem dos processos que foram levantados. Parece-me que foram enviados para a Caixa como amostragem 30 processos, para ela entender o processo, como foi levantado, o que foi pago, o que não foi, já vinha sendo tratado. Agora, com a homologação dela, que de fato, dando um prazo de 60 dias para a FUNCEF, para apresentar todos os processos, para nós é ótimo, então isso acontece. E é o que dito aqui, gente, não precisa esperar, não. Vamos fazer a implementação daquilo que está sendo proposto, se assim for a melhor opção, vamos implementar? Vamos. E depois vamos, na sequência, fazer os outros ajustes que têm que ser feitos. Se tiver que mexer em taxa de juros, mexe. Se tiver que o contencioso entrar, ele vai entrar, tudo vai entrar no não equacionado. E em entrando no não equacionado, o que vai ter o reflexo no balanço do final do ano, no balanço do ano que vem, melhorando a situação do plano. Melhora a liquidez, melhora a solvência e reduz cada dia mais o risco de novo equacionamento para nós. Entendeu? Então, esse impacto, todos esses impactos serão altamente positivos para o plano. O que a gente quer deixar garantido para vocês e muito seguro para vocês é que, a partir de agora, a depender da diretoria da Fundação, não haverá nenhum momento em que esse assunto vai ficar parado. Nós vamos estar sempre discutindo e debatendo com a patrocinadora, que está com as portas abertas para debater conosco sobre todo esse processo. Deixa eu ver aqui. Não, as perguntas que foram encaminhadas são essas. Pergunta, a FUNCEF sabe quanto que a Caixa deve? Sabe. Está levantado, o valor está levantado e vai ser apresentado à Caixa. A Caixa ainda continua colocando a FUNCEF no polo passivo, mesmo em ações que é de sua responsabilidade. O que a FUNCEF está fazendo para evitar que isso continue ocorrendo? A FUNCEF não tem o que fazer. Geralmente não, mas a gente está discutindo com ela. Eu não sei se a Caixa coloca ou se é o advogado do processo que coloca. Se for a Caixa, esse entendimento que a gente está tendo com eles é claramente fácil da gente debater. E isso é uma coisa que a gente está debatendo, ok? Essa questão do polo passivo. Acabaram as perguntas aqui que eu tinha recebido. A Maristela, se quiser abrir aí, já tem os colegas com a mão levantada. Ficamos aí à disposição. Tem uma pergunta aqui. Quanto aos que os participantes já pagaram, como fica? O que já pagou
era dentro da legislação, compromisso nosso, esse está pago, não tem o que fazer por enquanto, né? A não ser que haja aí alguma situação depois de vários superávites sucessivos, que aí a legislação trata isso. Quando há superávit que extrapole a reserva de contingência e a reserva especial, esse recurso pode ser devolvido ao participante em forma de remuneração, né? De devolução de bônus, ou em forma de redução, para quem está na ativa, de redução de pagamentos, como a Previ fez aos seus participantes há cerca de 2, 3 anos atrás, aí, quando o superávit era grande. Ari, Olha, destrava o microfone para poder eu? falar. Não, o Ari, Ah, Ari, tá. que quer Tá aí. perguntar. Ok, Maristela, já estamos à disposição. Ouvimos muito. Você tá com duas mídias ligadas, Ari. Tem que desligar uma que Ok, está dando. Está dando um tá eco bom. muito grande, um eco. Então, ouvimos muito bem aí a palavra do doutor Rogério e achamos interessante as colocações e os números aí apresentados e tal. Mas nós achamos, né, e acho que isso reflete na, digamos assim, posição contrária de alguns colegas, né, do que se apresentou até agora, em função de que não houve uma posição ou uma apresentação retrospectiva, né, do porquê nós chegamos a esse estágio até agora, certo? Isso a gente ainda não viu. A gente está sabendo, e essas propostas estão colocando, como é que vão agir. Nós não sabemos ainda, né? E já temos, digamos assim, nós sabemos porque houve processos, houve digamos assim, situações, digamos, de calamidade mesmo, relacionada ao processo que andou, né? Então, enquanto a gente não tiver essa explicação, certo? E mesmo nesse processo que nós temos agora, que com o novo presidente da FUNCEF, a gente aqui no Piauí, ele é daqui, ele teve uma reunião aqui, e a gente ficou, digamos assim, alegre com a informação que ele deu, certo? É de que haveria um treinamento relacionado a essas questões, né? Que envolvesse a questão principalmente do estudo, não só financeiro, mas esse da parte digamos assim, dessa outra ciência que ajuda a compor, né, essa visão matemática desses fundos de pensão, né? As ciências chamadas ciências atuariais. A gente, digamos assim, sente muita falta de uma explicação do que houve com essas aplicações da Caixa a chegar a acontecer o que aconteceu. Então, enquanto não houver uma explicação satisfatória por isso, nós não vamos explicar para os colegas aqui que nos chegam e fazem perguntas, digamos assim, eu não diria fora do contexto, não, mas com palavras, digamos assim, não técnicas, né? E que ferem, entre aspas, né? Porque, eu digo entre aspas, porque falta essa explicação. E falta esse preparo a um grupo de representantes dos associados, e aqui eu me dirijo às associações, às entidades que nos representam, né, para formar esse grupo, para dentro das nossas associações a gente explicar essa parte. Está faltando exatamente isso, certo? Daí para frente que o senhor explicou, digamos assim, está entendido. Está entendido, inclusive aqueles que, digamos assim, que não estão achando a contento, vão ser, digamos assim, prejudicados e tal, a gente entende também. E isso aí, quando se coloca para se votar, para ser um processo em que o grupo vai também decidir, é também um ponto positivo de vocês agora, certo? Mas que está faltando essa retrospectiva, está, certo? E nos dificulta fazer essa explicação das bases. Era isso que eu queria colocar. Suari, Obrigado. o senhor está coberto de razão. Me incomoda muito ter chegado na FUNCEF 7 anos depois
5 anos depois, agora são 7, né? 5 anos depois de tudo isso ter acontecido, e eu não me lembro de ter assistido nenhuma apresentação dos diretores que aqui estavam à época, nem dos representantes da Caixa, nem dos representantes nossos, uma explicação plausível para tudo isso. Então, o senhor tem total razão, tá? Isso está aí, está montado, e a gente pegou o carro andando e estamos fazendo. É a primeira vez que eu ouço uma pessoa falar disso, pedindo essa explicação. Tá? Eu fiz a apresentação desde o dia que cheguei aqui na FUNCEF, eu fui convidado por sindicatos, por associação de aposentados, por associação de gestores, por associação de advogados, pela Contec, para participar de reuniões, para conversar sobre FUNCEF e falar das verdades sobre a FUNCEF. Eu cheguei aqui, pedi um estudo, que é a minha área de contabilidade, para conhecer exatamente os motivos do déficit, e eu tenho apresentações muito claras sobre isso, e eu fiz essas apresentações no mundo inteiro. Não vai dar para eu fazer para vocês aqui agora, mas eu tenho isso aí, né? Se isso é uma demanda dos aposentados, se é, eu acho plenamente justa e acho que a gente está disposto a fazer. Eu acho que, assim, se a gente for agarrar nisso agora, a gente vai prejudicar um processo que é importante, que se for a bem de nós, e eu acho que é a bem de nós todos, que eu também sou saudado, a gente precisa continuar nele. Mas fique sabendo, a senhora, que eu concordo com a sua informação, acho que deveria ter sido feita à época, passou tempo demais. Hoje, a gente está aqui, a gente não fica administrando só pelo retrovisor, senão a gente não anda para frente. Só vê que depois de 2 anos aqui, a gente conseguiu, ano passado, o primeiro ano, dar superávit nos 4 planos, superávit financeiro mesmo com todos os problemas de ação na justiça, nós conseguimos dar. E é isso que a gente quer fazer, dar superávit nos planos para que nós todos sejamos beneficiados. Com relação à questão que o senhor falou de treinamento, a FUNCEF tem dado para os ativos treinamentos de coisa, é da área do Jair, que é o outro diretor eleito, né, da DIBEM, ele tem feito reuniões com o pessoal dos ativos. A sua demanda para os aposentados eu acho justa. É uma demanda que a gente precisa levar, sim, para o colegiado, debater e ver como é que seria. Mas não é difícil de fazer, né? Hoje, em função da tecnologia, estamos nós aqui conversando. O senhor aí no Piauí, Maristela no Rio de Janeiro e eu aqui em Brasília, e conversando como se estivéssemos em uma sala, né? Então, dá para fazer com muita tranquilidade. Obrigado pela sua sugestão, está anotada, viu? Obrigado. Agora, Angélica, eu vou desmutar o seu telefone para você fazer a sua pergunta. Você tem que desmutar ele. Ok? Ok. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a Rogério. Boa tarde, Angélica. Rogério, você respondeu uma pergunta que eu fiz lá no chat e eu não fiquei satisfeita com a resposta. Qual é a sua pergunta? Eu perguntei quanto ao que já foi pago, porque os participantes, né, vêm pagando ao longo desses anos. Então, a gente quer saber, assim, o que vai acontecer com esse dinheiro? A gente pagou, aí vocês vão simplesmente passar a régua e fechar a conta? Bom, veja bem, não somos nós que vamos passar a regra e fechar a conta. O sistema aí que está... Não, é o sistema. Existe uma legislação, que é a Lei Complementar 109, que define as formas de equacionamento. 50% do participante e tal. A alternativa que se busca é reduzir isso ao máximo, né? E as propostas estão aí. O que vai acontecer em relação àquilo que nós já pagamos? O que vai acontecer para amenizar é quando entrar o valor do contencioso, que é aquilo que nós pagamos e não deveríamos pagar, tá? Que se refere à patrocinadora. Quando entrar, vai impactar, de uma certa forma, eu deixo de pagar, porque vai reduzir a situação, tá? Agora, nos demais números que estão colocados no balanço do equacionamento, a legislação assim exige que seja pago. E a finalidade do pagamento nada mais é do que prover a solvência do plano. Se não houver pagamento da patrocinadora e nosso, o plano chega no final sem ter dinheiro para pagar todas as pessoas, os aposentados e pensionistas. Por isso que tem que pagar. Se existir algum fato novo
ao longo do tempo, como, por exemplo, ações na justiça movidas por uma série de entidades, ações na justiça movidas pelo Ministério Público, que eu sei que existem, e essas ações forem também favoráveis, né? Com toda certeza, tudo isso vai reverter em benefício nosso. Mas dentro do que temos hoje, dentro da legislação e dentro do que for proposto, é o que temos para falar. E o que vai acontecer de positivo é o contencioso, tudo que foi pago, entra para nós na sequência, assim que já tiver, inclusive, implantado o processo, se for o caso de implantar todo o projeto, ele continua batendo lá na frente, tá? Obrigada, mas observe uma coisa, eu concordo plenamente com o Ari. Você deve conhecer um movimento que nós, aqui na Bahia, fazemos, eu acredito que no resto do Brasil, né, o nosso hashtag, essa conta não é nossa, né? Eu conheço. Porque está pagando um valor que a gente não sabe, né? O que foi que gerou esse déficit? Né? Onde a FUNCEF, nós, não sei quem, poderíamos buscar isso aí para a gente entender por que, que a gente é obrigado a pagar, tá certo? Aí Não, você fala, obrigado a a pagar é a legislação. Sim, a legislação. legislação. Obrigado. O que gerou déficit são resultados negativos. Eu te conto. Que obriga a pagar. Agora, como é que foram feitos os cálculos para definir o que cada participante teria de desconto referente a cada um dos 3 equacionamentos que estão sendo descontados, tá certo? Aí, assim, o que gerou, né? Qual foi o fato que disse assim, olha, Maria paga 100, José paga 150, Joana paga 200, entendeu? Ah, mas no ano de 2016 paga X, no ano de 2017 Y, e no ano de 2018 YZ, né? Então, assim, e o que vai acontecer com essa nova modalidade de desconto que vai ter depois dessa correção? Entendeu? Então, assim, a gente está com a cabeça cheia de perguntas, porque ninguém está entendendo. Essa que a senhora colocou aí, eu posso responder a senhora, deixa eu ver se eu vou satisfazer a senhora, dona Angélica. Assim, ó, o que gerou o equacionamento? Quando a gente vai nos balanços desses 3 anos, os déficits foram gerados por resultados negativos em aplicações financeiras, em uma parte, e outra parte, logicamente, acumulada ao longo do tempo, em função de impactos no passivo gerados por ações trabalhistas, etc, etc, etc. Então, essa é a questão global. Eu posso citar, inclusive... Não, peraí. Eu posso citar para a senhora, inclusive, valores. Em dois... Hein? Não, mas eu estou te ouvindo bem. Pode ser a internet que está... Não, mas pode ser a sua internet aí, porque aqui eu estou te ouvindo bem e está funcionando bem. Em 2016, quando a gente pega o acumulado do período, a gente tem um déficit de 2 bilhões e 800 milhões contabilizado em função de perdas em FIPs, que é Fundo de Investimento em Participações, que ocorreram no passado. 2 bilhões e 800 milhões. Nosso déficit é 20 bilhões, tá? Equacionado. Então, desse déficit equacionado, dos 20 bilhões, o impacto dos fundos que não deram resultado ou que deram resultado abaixo do esperado foi 2 bilhões e 800 milhões. Esse valor corrigido hoje pela meta atuarial equivale mais ou menos a 6 bilhões, 5.506. Inclusive, existe uma ação do Ministério Público impetrada contra a Caixa de Ação Civil Pública, cobrando 5 bilhões e 500. Existe essa ação. Então, mais ou menos, o Ministério Público deve ter calculado o valor contabilizado à época, fez a correção e cobrou da Caixa. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei, mas existe, né? O segundo, e é o maior valor, são resultados de papéis de renda variável que nós tínhamos na nossa carteira. Papéis bons, inclusive. Tinha Vale, tinha um monte de papel. Naquela oportunidade, a Bolsa fez isso, e nós esperávamos uma rentabilidade nesses papéis, naquele ano, de em torno de 7 bilhões e meio na carteira de renda variável. Porém, a carteira de renda variável no período deu um resultado negativo de 4 bilhões e meio, tá? Somado o que eu esperava,
com o que eu deixei de dar, eu vou para um déficit de 14 bilhões na carteira de renda, 12 bilhões. Mais os outros contabilizados, isso já chega a 16, 17. O resto são essas coisas miúdas que aconteceram aí e impactaram, tá? Tranquilo. Tranquilo não é agradável, mas esse é o fato, né? É o fato. O meu tranquilo significa assim, esse é o fato. É tranquilo de mostrar e apresentar para vocês. Por isso que eu falo, devia ter sido feito à época e não foi feito. E eu acho que estava errado. Tinha que ter sido feito sim. Porque tudo que é explicado não fica difícil de entender, né? Com relação ao cálculo que a senhora falou, como é que Maria paga 100, João paga 150 e Antônio paga 200? O atuário pega o saldo do plano, ele calcula quanto cada um de nós tem que receber até o meu último dia de vida e meu dependente. Isso chama-se cálculo atuarial. Esse cálculo é feito em cima do meu salário, do salário da Maria, da Antônia e do João. Se faltar alguma coisa para completar o saldo do plano, que o saldo do plano tem que ser suficiente para pagar todo mundo, suponhamos que esse saldo do plano seja 10 bilhões, e o cálculo do atuário naquele ano deu, em caixa, deu a exigibilidade do plano 10 bilhões. É o que eu tenho que ter em caixa para pagar todo mundo. Só que o meu dinheiro em caixa, depois de apurada o rendimento das aplicações, deu 9 bilhões. Então, o que aconteceu? Um déficit de 1 bilhão. Esse déficit representa o quê do plano? 10%. Então, eu vou ter que recompor 10%. Aí eu vou na conta de cada um e vou cobrar uma alíquota suficiente, que em linhas gerais deve ser os 10% de cada um, para recompor esse plano. Então, 10% da Maria, que recebe um salário de 5 mil, é R$500. 10% do João, que recebe um salário de 10 mil, é R$1.000. E 10% do Antônio, que recebe um salário de 15 mil, é R$1.500. Então, é definido dessa forma quanto cada um paga. E o tempo para isso é exatamente o cálculo matemático, de modo que existe na legislação um negócio que chama-se duration do plano. É uma fórmula matemática que pega o valor do déficit, pega o tempo a prover, faz o cálculo matemático e traz aí para o individual essa conta, tá? É complexo? É, mas é matemático e é muito bem feito e assim, são técnicos altamente qualificados que fazem. E aqui a gente faz o cálculo na FUNCEF e faz uma conferência com uma consultoria contratada externa para ver se fecha os dois cálculos. Fechando, então, é considerado como certo. Tá bom, dona Angélica? Não sei se consegui explicá-la, mas é o que eu tenho para falar com você nesses 5 minutinhos que a gente está conversando com a senhora. Tá bom, obrigada. Sempre Só, às ordens. Rogério, para finalizar, eu queria só pedir para a FUNCEF olhar essa questão do imposto de renda, que todo ano a gente está caindo na malha fina. A gente está pagando imposto de renda 2 vezes. Além de estar pagando no equacionamento, ainda está pagando imposto de renda sobre o equacionamento. Essa questão, a senhora tem toda a razão. Nós estamos, desde que eu cheguei aqui, também há 2 anos atrás, nós nos preocupamos com essa questão de imposto de renda e nos reunimos, inclusive, várias vezes com a Receita. A Receita Federal, ela simplesmente não aceita que se faça a dedução do valor que a senhora recebe por mês, do que a senhora paga em equacionamento. Ela não aceita. Se a FUNCEF informar errado na DIRF os valores, nós estamos sujeitos à multa. Sabemos que as pessoas têm as ações judiciais, que já ganharam ação em liminar, ainda em instância média, não chegou em instância final, só vai se definir na instância final. Sabemos disso, tentamos por várias vezes discutir isso com a Receita e a informação da Receita é: vocês têm que seguir a legislação e a informação tem que ser assim. O participante vai cair na malha, vai apresentar a documentação do juiz que deu a ele o direito e aí a Receita tira da malha. Esse é o que está aí. O que é que nós temos que fazer, e acho que está sendo feito, e muito bem feito, pelas entidades? É pressão no Congresso para passar aquela situação da dedução do imposto de renda para o caso do equacionamento, do pagamento do valor do equacionamento, para voltar a poder deduzir, porque no início podia, depois eles mudaram. Então, é o que tem que ser feito.
A lei já está aprovada na Câmara dos Deputados, está no Senado, e acho que a gente precisa, nossas entidades todas, FENACEF, e aí FENAI, FENAG, todas juntas, começar a fazer a mesma pressão que se fez na Câmara dos Deputados, no Senado, para que a gente consiga isso no menor tempo de tempo. Essa vai ser a solução definitiva. Dona Angélica, tenha certeza que nós ficamos consternados com isso, não nos agrada em nada que o nosso assistido caia na malha, que seja incomodado com essa situação, mas, infelizmente, por questão legal e até por imposição de risco de multa, a FUNCEF não pode informar diferente, tá? Me desculpe, mas é essa a resposta. Uhum. Tudo bem, Rogério, muito obrigada. Às ordens. Jeová, eu já tirei aqui a trava do seu microfone, você pode fazer a pergunta, por favor. João, você Tá tem sem que som. destravar o seu microfone aí, que eu não estou te ouvindo. Seu microfone está fechado, você tem que abri-lo. Isso. Ótimo, ótimo. Agora está ouvindo, né? Ótimo. Bom dia a todos, bom dia, Rogério, Maristela. Meu nome é Jeová, eu sou da ativa ainda, né? Ainda falta, eu fui pego naquela reforma da Previdência, falta 3 anos e meio para poder cumprir aquele você pegou o pedágio. Exatamente. Eu queria fazer 2 questionamentos. Primeiro, quando nós fomos tomar a decisão de saldar ou não, foi dado 2 alternativas: ou saldar ou não saldar. Sim. Né? Eu quero perguntar, esse é o meu primeiro questionamento. Haverá possibilidade de escolha para que não avilte, dentro do foro íntimo de cada um, a questão de estar sendo obrigado a tomar uma decisão de gado, ou seja, com a maioria? Isso é a primeira pergunta, para que todos possam, né, ter a liberdade de escolha de decidir ou não, né, pelo alongamento, o equacionamento ou não. A segunda questão é o seguinte: a gente discute muito a questão aí de como chegou a isso, e a gente tem algumas elucubrações, né? Na realidade, a gente percebeu, né, que durante o nosso passado aí, na época, se investiu muito em algumas empresas, né, que estavam empenhando o PAC, né? E a gente sabe, por exemplo, a Sete Brasil, que estava construindo as sondas, né? Só nessa empresa virou pó 7 bilhões, certo? E outras também que a gente aplicou em virtude até mesmo de uma orientação para o programa de aceleração do crescimento, né? Utilizando fundos de pensão. E aí a gente percebe que alguns fundos foram mais cautelosos do que nós, por exemplo, a própria Previ, né? Não teve, né, um impacto tão grande com relação as perdas que ela teve, né? E a Caixa não, a Caixa realmente ela foi bastante afetada com essa questão. Bem, e como caso escaldado tem medo de água fria, eu quero perguntar a vocês que estão aí na frente, né, da FUNCEF agora, nesse instante, quais as precauções que estão sendo tomadas para que a gente não possa cair novamente, né, nessas questões. Não estou colocando aqui questões de governo, questões de decisões, é questão de precauções, para a gente criar um hedge, uma proteção. Existe, né, eu sei disso, o sindicato aí da Previdência, eles estão entrando dentro do governo querendo criar uma lei para que se transforme as aplicações do nosso fundo em títulos, né, porque aí você tem o respaldo do banco, né, que emitiu aquele título com fundos de pensão. E eu queria que você, então, falasse sobre essas 2 questões, né, que, para mim, né, seria interessante esclarecer. Jeová, ótimas suas 2 perguntas, viu? Eu vou buscar te esclarecer da melhor maneira possível. A primeira, nosso plano é mutualista. O não saudado e o saudado são planos mutualistas. Infelizmente, não há como se aplicar a solução para você que não quer e para mim que quero, ou o inverso, se você quer e eu não quero. A proposta, ao se decidir aplicá-la, ela impactará a todos, a quem quer e a quem não quer. Por isso que estamos aqui tentando debater, a Maristela, já conversamos isso, vários colegas do grupo estamos, tentando minimizar a insatisfação, a eventual insatisfação, se houver, buscando para o plebiscito, o que aí vai levar a maioria, tá?
Então, não tem jeito. Isso aí é questão legal. Um plano mutualista não tem, porque não são contas individuais, são contas coletivas. É como se nós tivéssemos uma conta conjunta na Caixa com 54 mil pessoas aí assinando o mesmo cheque, viu Jeová? É mais ou menos por aí. Com relação à questão da sua preocupação com investimento, é extremamente adequada para o momento. O que nós estamos vivendo, Jeová, e colegas que estão aqui nos assistindo? Nós estamos vivendo um momento em que se busca uma série de alterações na legislação da Previdência Complementar. Acho que existe, sim, necessidade de algumas mudanças. Com relação à questão de imóveis, ter que vender até 2030, por exemplo, eu acho que tem que mexer. Algumas outras que foram citadas, inclusive aí no jornal Valor Econômico anteontem, que o Ministério da Fazenda quer mudar de não tratar título marcado na curva e sim marcado a mercado. Para nós não é bom, principalmente para a FUNCEF não é. O marcado na curva para nós é o adequado e está ajustado. Há momentos e há planos. Há planos, Jeová, que você pode ter tempo, se é um plano mais jovem, para carregar um pouco a mão na renda variável. E há planos que são planos maduros, que você tem que trazer mais segurança para o plano e para o participante, saindo cada vez mais da renda variável e saindo cada vez mais das aplicações que oferecem risco. Tá? Isso é um balanço que você tem que fazer com muito cuidado e nós entendemos que quanto menos risco o nosso plano saudado tiver, o não saudado também, mas ele já está sem equacionamento, o plano saudado tiver, é mais saudável para nós. Mas nós temos, na ponta da balança, uma outra situação. Nós temos um déficit de 20 bilhões e nós precisamos reduzir esse déficit, né? E para que eu possa reduzir o déficit, eu estou cobrando, né? A FUNCEF está cobrando o equacionamento, mas o ideal seria cobrir esse déficit também, reduzi-lo ao máximo, com superávit. Com superávit. Para que a gente possa buscar superávit, a gente precisa estar consolidado, muito bem consolidado na renda fixa, que está nos trazendo um rendimento adequado, ótimo, mas também buscar na renda variável, que é a única alternativa que temos de superar. Para você ter uma ideia, ano passado foi assim. Nós tivemos uma bela rentabilidade na renda fixa, na ordem de 13%, mas a nossa renda variável nos proporcionou 27%. Foi o que permitiu que nossos 4 planos ano passado dessem superávit. Tá? Então é isso. Especificamente a aplicação em FIPS, que foi o que você citou aí, de Sete Brasil. Nós não temos, num plano maduro como é o nosso, apetite para aplicar em FIPS, por causa do alto risco desse tipo de papel. Então, não acredito que faremos esse tipo de aplicação. Inclusive, hoje, na diretoria executiva, ele nem participa dos debates e nem é do nosso plano de investimento. Não consta esse tipo de papel. Vou me permitir dar um pouco mais de explicação para você do FIP Sondas, porque eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais o FIP e ver o que aconteceu nele. Quando você faz uma operação como no FIP Sondas, um investimento desse tamanho, você tem todo um contexto macroeconômico, né, que vigia no país. Você tinha a descoberta do pré-sal, o pré-sal sendo aquele investimento, aquele evento que colocaria o Brasil como autossuficiente na questão da energia. E ali você precisava, como é uma exploração complexa, você precisava da construção das sondas para explorar o petróleo. Altíssima tecnologia, altíssimo custo. A decisão da Petrobras era fazer aquele projeto custava 50 bilhões. Dos 50 bilhões, definiu-se que 10 bilhões seriam para investidores em FIPS. E quem é convidado para investimento de longo prazo para um negócio que pode dar certo? Os fundos de pensão. Por quê? Porque tem dinheiro sobrando e tem longo prazo para investir, tá certo? Então, assim, a cara do FIP bate muito com a cara do investidor, fundo de pensão. Não estou dizendo que ele tem que fazer, tá? Estou dizendo que a cara bate. Então, quando você faz uma análise macroeconômica, você tem um mundo inteiro, o Brasil em grau de investimento. Você tem o mundo inteiro olhando o país, querendo investir no país, na indústria naval e na indústria petrolífera. Você tem o setor de óleo e gás crescendo. Então, você cria ali, naquele segmento,
a expectativa de negócio e a expectativa de evolução dele. E aí aparecem os investimentos. Foi daí que surgiu o FIP Sondas. Naquela oportunidade, a FUNCEF investiu 1,2 bilhão no FIP Sondas, a Petros investiu 1,2 bilhão. A Previ parece-me 400 milhões. A Previ queria investir também mais, mas ela só não investiu porque ela estava super aplicada em ações diretas do segmento de petróleo e gás, leia-se Petrobras. Então, ela não pôde, por questão de limitação aí, de legislação. E outros investidores fizeram. Por exemplo, teve Bradesco, teve Santander, teve Itaú e teve BTG. O maior investidor individual dos FIPs foi o BTG, que investiu 2,5 bilhões. Tá? Eu, sinceramente, Jeová, eu não acredito que nenhum banco faça um investimento naquilo que não tenha um estudo técnico consistente, que ele não possa auferir lá na frente algum rendimento adequado. Eu acredito que os bancos, da mesma forma que os fundos de investimento, estudaram toda aquela proposta de investimento e investiram porque acreditavam no negócio. Infelizmente, deu errado. Então, assim, em linhas gerais, é isso que eu queria estar te trazendo, mas, de uma certa forma, assim, não vemos espaço, nesse momento, para a FIP, nenhum investimento de alto risco nos planos que tem, são planos maduros, como o plano saudado e o não saudado. Ok? Obrigado aí pela pergunta. Rogério, te encaminhei aí no WhatsApp algumas perguntas que estão no chat. Ah, tá. Deixa eu pegar. Aqui. Algumas o Lucas respondeu, ele estava aí com a mão levantada, não sei se... Eu pedi a ele para me ajudar, porque às vezes tem mais coisas. Ele já respondeu para você? Não. Eu acho que sim. Acho que ele respondeu aqui no chat, sim. Mas dá uma olhadinha aí no seu zap, por favor. Tá, vou dar aqui, ó. Qual a situação do não saudado? Eu vou ler aqui, que é bom que todo mundo fica sabendo. Qual a situação do não saudado, os quais não têm mais equacionamentos? Acredito que estão em uma situação bastante vantajosa em relação aos soldados. Olha, a situação deles realmente agora está tranquila, porque o equacionamento acabou. Agora, por outro lado, se olharmos, o não saudado teve uma série de situações que a própria legislação os impediu, que a própria empresa os impediu, né? Dentro da Caixa, eles tiveram sua carreira bloqueada. Não puderam ser promovidos, não puderam nem ser nada mais. A carreira ficou bloqueada. Então, eu acho que já é assim, uma penalização pesada. A segunda grande penalização que eles tiveram é que muitos dos colegas que decidiram ficar no não saudado o fizeram em função de algumas expectativas positivas que ali tinha. Uma delas era poder ter e continuar tendo o mesmo reajuste das pessoas da ativa, né? Se tivesse ganho real, ele também teria. E isso aí caiu com a CGPAR 25. Então, na realidade, assim, se por um lado eles tiveram ganhos, que foi a extinção do equacionamento, por outro tiveram perdas, tá? Então, a situação é mais ou menos essa que eu estou colocando para vocês. Segunda pergunta. Essa proposta, em sendo aprovada, neste momento e implementada, poderá haver nova redução do equacionamento caso haja melhoria no desempenho do plano durante esse período remanescente? Sim, com certeza. Inclusive, eu sou um dos que defendo o alongamento exatamente porque eu quero pagar menos agora para que todo o trabalho que se faça na FUNCEF, junto com a Caixa, de gestão de ativos, de gestão de resultado, possa dar resultado positivo e gerar redução do valor equacionado antes do prazo de eu pagar tudo. Então, assim, eu reduzo o meu custo agora e quanto mais eu puder gerar tempo para poder reduzir o equacionamento através de superávites e através de negociações com a patrocinadora para eventuais passivos trabalhistas, essa reposição, nós estaremos saindo vitoriosos lá na frente com o final do equacionamento antes do prazo e tendo pago menos no agora, no decorrer do período e em função de toda a gestão que pode ser feita. Pode sim. Rogério, a sua apresentação é favorável, claramente, à aceitação da proposta. Não achas justo ouvirmos o debate de algum representante opositor? Acho plenamente justo. Acho que a Maristela deve, sim, convocar e convidar a gente que é contra para poder defender o lado dele. Tá? A minha colocação ela é favorável, o colega que fez essa pergunta, porque eu não estou analisando só a proposta. Eu acho que a gente tem todo um contexto. Né? Quando eu vejo o contexto de momento,
depois de 7 anos, será a primeira vez que nos é oportunizado conversar com a patrocinadora, sentar com a patrocinadora para buscar uma alternativa, quando eu vejo a capacidade de reduzir em 40%, quando eu vejo os ajustes sendo feitos em alguns itens que já foram ajustados em outros planos, sem que gerasse esse impacto positivo que está tendo para nós de redução de custo. O ajuste foi feito sem dar nada em troca. Aqui nós estamos buscando uma redução de equacionamento. Eu estou trazendo... É mais ou menos assim, ó, de uma forma bem simplista. Eu estou na Caixa, eu tenho licença prêmio. Eu posso gozar a licença prêmio. Ou eu posso não gozar, transformando em dinheiro. Ou seja, eu posso receber hoje, ou no bolso, em dinheiro, um direito que eu tenho, que é de ficar 18 dias por ano de folga dentro de casa. Eu estou trocando direitos. Na realidade, é troca de direitos. Eu estou reduzindo o meu custo hoje e deixando abrindo mão de um benefício futuro que é eventual. Eu posso garantir que eu vou, daqui a 20 anos, estar gozando desse benefício? Que o meu cônjuge, daqui a 20 anos, vai estar gozando desse benefício? Não posso garantir. Mas posso garantir que essa redução ocorra hoje. Então, é em função de todo um contexto, e não só do que está escrito ali nas 4, 5 linhas, que eu entendo que é adequado. Principalmente depois de que nós conquistamos junto à Caixa essa questão do equacionamento, do contencioso, que eu, inclusive, já vínhamos conversando há muito tempo com a Caixa, aqui internamente, e já vínhamos, né, sentado com a Caixa para debater esse assunto. Eu acho que assim, houve esse avanço, e dentro daquilo que a Maristela também sempre defendeu, da questão de a gente buscar um ajuste no pecúlio, não zerando, mas trazendo para uma média adequada. Pecúlio é uma coisa que só a Petros tem, nenhum outro plano tem. Então, assim, são questões de ajuste que a gente tem, que gera custo para o plano, que a gente, se resolver abrir mão, a gente reduz o custo do plano e reduz o equacionamento. Mas a sua pergunta, assim, se algum representante opositor deve fazer, eu acho que deve sim, tá? E aí compete às entidades representativas trazer essas pessoas para o debate. Eu acho que se for isso o que se quer, acho que se faça, né? Qual o risco para os aposentados, considerando a concordância em abrir mão de benefícios, ser interpretado pelo juiz nos casos de ações em andamento, que houve reconhecimento de dívida pelos aposentados, já que concordaram com a proposta? Eu não vejo risco nenhum. São claramente definidos todos os itens que estão sendo abrindo mão. Claramente definidos. É esse. E é isso que vai para o voto e é isso que vai para a defesa. Impacta só naquilo. Ações que já estão correndo há anos, seguramente tem a ver outros méritos, não tem impacto nenhum. Não há um contrato de você, meu, de ninguém que dizer, olha, estou aceitando isso e em contrapartida abrindo mão de ações, parará. Não há nada disso, não existe. Tanto é que não precisa nem de consulta. A legislação permite que se faça sem consulta. Gostaria de saber como funcionará essa antecipação de 2,9 bi da Caixa, se for aceita a proposta. A Caixa antecipará e continuará normalmente com os pagamentos mensais pela paridade do déficit? Sim, perfeitamente. Dos 10 bi que é dela, ela vai antecipar 2,9. E já no mês seguinte, ela continua pagando as mensalidades que ela vinha pagando no mesmo valor das que nós vamos pagar. Ela paga 19,16 e nós 19,16. Ela pega o valor equivalente, no mesmo valor, vai cair o valor dela, porque houve a redução. Mas ela paga, a partir do mês seguinte, o mesmo valor, até o último dia que pagarmos, ela vai seguir também pagando conosco. É isso. Deixa eu ver aqui. Aqui ela fala que a pergunta foi baseada em conhecimento de advogado. Advogado tem todo tipo de interpretação, né? Tese jurídica existem aos montes. Aí, os estudos que foram encomendados pela FUNCEF e pela Caixa apontaram para a legalidade da proposta, é o que temos. Como troca? Nós iremos perder direitos e a patrocinadora depositar a obrigação deles e não nossa. Se nós... Veja bem, é uma troca sim. Eu estou trocando benefício hoje por uma redução. Ok? Se eu não quiser trocar esse benefício, eu vou continuar pagando. É uma troca. É uma antecipação, sim. A Caixa está antecipando uma coisa que ela tem 10 anos para pagar. Beleza, ela resolveu antecipar.
E nós estamos trocando um direito futuro contratado, por um direito presente. É aquilo que eu falei. É a mesma coisa de APIP e licença-prêmio, trazendo para uma ideia bem simplista. Eu tenho direito de gozar 18 anos de licença-prêmio na Caixa, no ano que vem, daqui a 10 anos, está lá, é um direito que eu tenho, ou eu posso antecipar esse direito, trocar por dinheiro. Eu posso receber hoje e trocar, ok? Ok. São essas as perguntas aí que estão Tem colocadas. uma colega aqui com a mão levantada, Sandra. Sandra, Sandra, pode desbloquear aí seu microfone, por favor? Sandra? Ah, ok. Pode desbloquear o microfone, Sandra? Sandra Spanol, seu microfone está fechado. continua fechado. Você quer perguntar, Sandra? Você está com a mão levantada? Sandra? Parece que ela não está ouvindo, Sandra? né? É. Bom, então vamos seguindo aí com a... Tem mais perguntas? Aqui, entrou. Ela abriu, ela conseguiu abrir o microfone dela. Eu não sei por que que meu nome saiu Sandra, meu nome é Cléa. Seu nome é o quê? Cléa. Ó, tá escrito Sandra espanhol aqui, ó. Você está falando de Sandra espanhol? Eu falei, gente, espanhol acho que é só eu. Vamos lá, Sandra. Ó, é o Clé. Vamos lá. Olha, eu acho o seguinte, eu concordo plenamente com o colega lá do Piauí, eu acho que as associações, para estarem apoiando, elas tinham que ter um atuário orientando eles e um advogado especialista em previdência, porque eles também estão entendendo nada, sabe? E o cálculo atuarial, eu sei que é difícil, eu sou formada em estatística, eu sei o quanto que é difícil isso, mas eu acho que isso precisa ser entendido para a associação, para elas, tipo, convencer a gente. Eu acho que a gente tem que estar também bem ciente de tudo que a Caixa deve a gente. A Caixa deve muito, não é pouco, não. Essa dívida é histórica de muito tempo. Quando a gente optou pela FUNCEF, nosso plano era para... A gente tinha que fazer uma poupança para pagar a nossa aposentadoria. De uns tempos para cá, o que aconteceu? O pessoal da Ativa é que estava pagando isso. Saiu o plano, entendeu? Foi embora. Então, tem vários problemas que eu sei que tem. Inclusive, durante o saldamento, a tabela errada que a Caixa usou, aquela tabela de sobrevivência de vida, que já tinha mudado, a Caixa não usou. Então, assim, quando é que a FUNCEF vai cobrar isso da Caixa? Quando é que a FUNCEF vai ter coragem de entrar na justiça contra a Caixa para cobrar essas coisas, sabe? Então, está muito fácil a gente ficar pagando. Eu não quero que altere esse prazo, mas não quero mesmo. Eu não quero abrir mão de benefício mais nenhum, sabe? É pecúlio, não sei mais o que, tudo isso já estava no cálculo atuarial da época. Então, já foi feito esse cálculo atuarial com esses benefícios. Agora, tirar eles da gente, fazer um novo cálculo atuarial, pegando prejuízo e jogando todo para a gente, eu simplesmente não concordo. E assim, eu estou falando para os colegas aí da associação, que está todo mundo nesse oba-oba que estamos apoiando, que é legal, porque a gente está ouvindo esse básico que você está falando. Esse básico que você está falando é muito bom, entendeu? Mas quando a gente vai entender a fundo o que é mesmo, a gente vê que não é tão bom assim, não. Entendeu? Que nós estamos saindo no prejuízo de novo. Então, eu acho que está aproveitando o desespero do pessoal que está ganhando mal para caramba, pagando esse equacionamento que está pesando no orçamento, e falando, nós vamos alongar o prazo, vai ser ótimo, vai ficar menor, mas tanto de direito que nós vamos perder. E sendo que tem que ser feito mesmo, não está sendo feito, que é realmente cobrar da Caixa o que ela deve. Eu sigo muito aquele escritório Hervedoses, né? Assim, aquele senhor, colega nosso, ele sabe tudo, tudo, e mais um pouco, de tudo que aconteceu. Então, assim, eu, por mim, não mudaria, não aceitaria isso, e eu peço aos colegas da associação que se interem mais antes de jogar isso para os associados, que a gente vai nesse oba-oba. Aí acontece igual o saldamento, a gente vai quase que obrigado, porque a gente foi quase obrigado a saldar, e aconteceu isso tudo. Até agora, o pessoal do Reg Replan antigo perdeu o benefício também.
né? Porque perdeu o reajuste da ativo, perdeu um grande benefício. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, sabe? E eu acho que vocês têm obrigação de pensar isso para a gente, né? Vocês, que é colega também, que paga equacionamento, sabe? Aprofundar nesse assunto e chamar a Caixa na responsabilidade. Eu acho que é isso. Tá. Você citou uma série de teses jurídicas, né? E citou, inclusive, o nome de um escritório de advogado. Essas teses jurídicas colocadas, ao que me parece, já foram, inclusive, objeto de ações judiciais impetradas contra a Caixa na Justiça, né? Ao seu tempo, cada tese dessa, se for acolhida pela Justiça e for considerada legal, ela irá provocar no plano o efeito que se espera da tese, né? Mas como é uma tese jurídica, eu não vou comentar se é boa, se é ruim, se é certa, se é errada, né? Então, assim, como tese jurídica, ela está colocada. Aquelas que entraram aí já estão caminhando na justiça. Nós sabemos que o tempo da justiça, infelizmente, não é o nosso tempo, né? É mais complexo. Então, todas essas teses aqui colocadas, ao seu tempo, elas terão a decisão. Se favoráveis, vão impactar positivamente no nosso plano. Se negativas, as coisas vão continuar como estão. O que nós temos hoje é a legislação que rege o processo, são as nossas propostas que estão encaminhadas e estão sendo colocadas. Eu acho que, se houver aí o plebiscito, se houver a consulta, o resultado trará para nós aquilo que for o adequado para o maior número de pessoas, ok? Com relação às teses jurídicas, eu não vou comentar, porque são teses, tá? Não, mas independente da tese, eu acho que vocês tinham, tipo, uma obrigação de pesquisar, né? De investigar, entre aspas, sei lá. As teses jurídicas nós não temos que investigar, nós trabalhamos de acordo com a legislação. A legislação Não, mas aí o que ficou para trás vai morrer, assim, porque que é nós tese seguimos tudo jurídica, aquilo que está daqui a legislado. 30 anos, que ela já morri, graças a Deus. Jurídicas serão tratadas como teses jurídicas pelo Judiciário e não pela FUNCEF. Tá? Mas, dependendo da tese jurídica, tem a tese técnica, que são os cálculos atuariais, que tem que ser Sim, realmente claro, e isso é aplicados. muito bem feito. Não, os cálculos atuariais, tudo aquilo que é pertinente à legislação é muito bem feito, não só pela FUNCEF, como os fundos. E a Previc fiscaliza tudo isso e muito bem fiscalizado. A CNPC legisla, a Previc determina, nós cumprimos e realizamos. E é a legislação que a gente segue, ok? Tudo aquilo que nós estamos tratando aqui está dentro da Eu não legislação. estou falando que vocês estão fora da lei, só que eu acho que está pegando um passado e jogando fora e falando agora vocês se viram e paguem. E assim, a FUNCEF se omitindo o tempo todo, que a FUNCEF é que teria que entrar com essas ações, a FUNCEF é que teria que ter essas coisas e não tem. Não E é da quem é que FUNCEF. tem que cobrar da Caixa? É a FUNCEF. E nós estamos negociando aquilo que é pertinente, que é o contencioso judicial. Mas Tá sendo não tá legal para a gente, não, na minha opinião, eu acho. Eu vou Respeito sua fazer, opinião. né? Respeito sua opinião, tá? Respeito. Tem Isabel de mão levantada e Lucas. Eu não sei qual dos dois foi o primeiro. Eu acho que o Isabel estava na frente. Não sei, não. Mas o Lucas está aí já, ué. Pode falar, Lucas. Não, é só para complementar a tua resposta, né, em respeito à pergunta da Cleia, né, que parece Sandra, mas é Cleia, ela já esclareceu para a gente. Respeito demais o teu sentimento e a tua opinião, Cleia, assim como o Rogério também já manifestou a respeito dele. Né? Eu vou trazer apenas alguns pontos para tentar trazer visões que possam nos ajudar na interpretação dessa situação. Na governança aqui da Fundação, eu sou colega da Caixa, se eu me apresentar, sou o Lucas, sou colega da Caixa, mas estou cedido aqui à FUNCEF, faço parte da diretoria de administração e controladoria. Vim a convite do diretor Rogério, sou o gerente de controladoria aqui da Fundação, vai fazer 2 anos que estou por aqui. Vou fazer 24 anos de Caixa. Eu não sinto a dor que vocês sentem do Saudado, sou do Novo Plano e do REV. Mas a gente é sensível porque a gente está aqui lidando diariamente com
com essa situação. A governança da fundação, para qualquer ato que é executado aqui internamente, passa por todo um rito, além de passar por auditoria interna, externa e da patrocinadora, além da Previc também, como órgão de supervisão. Então, todos os atos que foram realizados no passado, eles seguiram o rito da fundação e, até do ponto de vista jurídico, né, mesmo que fosse entendimento dos diretores de acionarem a fundação em relação a atos, os atos foram juridicamente perfeitos internamente. Então, já há uma ação externa de um terceiro, no caso, você já citou aí, e isso já está endereçado na justiça. Um ponto que eu quero trazer, assim, para ajudar, na proposta que está sendo apresentada, não há em nenhum ponto dela quitação do contencioso. Não há. Né? Foi uma das coisas que nós discutimos aqui internamente, que a gente gostaria que tivesse, mas entre não ter essa questão da quitação do contencioso e entre não fazer a proposta, a gente entende, olhando para as pessoas que estão, né, na situação que estão pagando muito agora, né, que é melhor fazer a proposta do que não fazer, porque as coisas podem seguir em paralelo. E qual é a lógica da Previdência? A gente juntou o dinheiro, né, para poder usar ele no futuro. Então, tem um dinheiro que está guardado lá para poder pagar no futuro as pensões, né, todos esses benefícios que estão lá no futuro, e a gente está trocando esse benefício do futuro por um benefício no presente. Então, a gente não está perdendo, a gente está trocando um valor que iria gastar no futuro para usar ele de forma diferente para usar ele agora. Só esses dois argumentos para poder contribuir aí no entendimento. Obrigado. Maristela, você quer colocar a Isabel, que estava de mão levantada ali há mais tempo? Depois Oi. tem o outro colega ali, o Ademir. Alô? Oi, Isabel, estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Tá, desculpem, Rogério, eu estou num supermercado, porque eu tô vindo do médico agora, eu estou muito mal, passei aqui para comprar umas coisas para fazer uma canjinha para mim, então desculpe até o ambiente aqui que eu estou. Mas, assim, eu estou verdadeiramente encantada com a sua explicação e, mais do que isso, com a coragem que você e a atual diretoria estão tendo de botar a cara a tapa, porque tudo isso devia ter sido feito no passado, mas a gente sabe que houve outras razões para não fazer. Na verdade, as pessoas não queriam esclarecer, né? Infelizmente, teve gestões que não queriam esclarecer as coisas, queria simplesmente encontrar culpados, né? E agora vocês estão tentando resolver, estão botando cara a tapa. Eu quero parabenizar também a direção da Caixa, porque nunca uma direção da Caixa estendeu a mão nesse sentido, né? De realmente aparecer, mostrar a cara e dizer vamos negociar. A respeito da proposta propriamente dita, o que eu tenho a dizer é o seguinte: para as aposentadas mulheres, que é o meu caso, a maior parte de nós estamos trocando um benefício excepcional, que é ter um desconto menor agora, por algo que a gente nunca receberia no futuro. Porque nós, a maior parte das aposentadas mulheres, nós não temos filhos menores por causa da nossa idade e somos viúvas ou divorciadas. Então, nós jamais teríamos direito à pensão por dependente, uma vez que nós não temos dependente. Então, quer dizer, nós vamos receber mais agora e não vamos perder nada no futuro, porque nós estamos deixando de ganhar algo que a gente não receberia. Então, quer dizer, para esse grupo de aposentadas é um excelente negócio. Para os pensionistas, a mesma coisa, porque os pensionistas, sejam homens ou mulheres, já não terão direito a pensionista, uma vez que eles já são pensionistas. Então, eles terão esse desconto menor, mas não terão que perder nada no futuro, não estão abrindo mão de nada, né, porque eles já não têm. E uma parcela enorme, que essa eu não sei medir, mas pela minha prática, que é mais pelo meu conhecimento particular, é mais de 50% do público, que é exatamente os endividados. São pessoas que estão pagando fortunas de cheque especial, estão na mão de agiotas e que receber esse valor a mais agora será providencial para eles. E eles não estão perdendo nada com isso, eles estão antecipando um benefício, né, que muitos, como você disse, você mesmo, você não sabe se você vai deixar dependente, né? Infelizmente, a vida, né, pode acontecer
da sua dependente ir antes de você. Então, quer dizer, você está trocando um benefício hoje por um benefício incerto, que você nem sabe se você receberia, né? Agora, como advogada, eu fui advogada da Caixa há 30 anos, 35 anos, na verdade, eu posso dizer que as teses jurídicas, antes de você ganhar mesmo, cada advogado tem um modo de ver, a doutrina e a jurisprudência mudam diariamente, tem coisas assim que a jurisprudência está consagrada há 100 anos, no dia que o teu caso vai ser julgado, a jurisprudência muda, pode mudar para melhor ou para pior, e sem contar os prazos judiciais, que são altíssimos, são de décadas. Então, a maior parte de nós aposentados não estaremos daqui a 20 ou 30 anos para ver a decisão judicial, que pode ser favorável para nós, mas não necessariamente será. Pode ser até desfavorável, nós tenhamos ainda que pagar honorários para a Caixa ou para a FUNCEF. Então, eu basicamente digo, é quase uma aventura jurídica. É claro que o advogado tem todo o direito de defender uma tese e de ir a juízo, porque ele vai ganhar honorários, né? Ele acredita naquela causa, ele vê que tem um fundamento e ele não vai perder nunca, porque o advogado ganha honorários. Agora, a parte pode perder a ação, né? Então, quer dizer, para o advogado é o trabalho dele, é absolutamente justo. Agora, nós, como parte, nós temos que pensar se vale a pena nós entrarmos em ações incertas, que nós não temos, não está consagrado na justiça nenhuma tese. Veja esse negócio de imposto de renda que você falou, que todo mundo vê que é um absurdo a Receita nos cobrar sobre o que nós não recebemos, mas a lei diz que é cobrado, que a base de cálculo é sobre todo o valor do benefício e não considera o equacionamento. E por causa disso nós estamos há anos e anos discutindo e ainda não logramos uma decisão definitiva que nos proteja. Então, quer dizer, mesmo quando a gente tem direito, às vezes a gente não ganha. Então, por todas as razões, eu quero dizer que, assim, se você me chamar e agora para assinar o acordo, eu estou indo. Eu acho a coisa mais interessante do mundo. Entendo algumas entidades que se colocam contra, porque, lógico, a entidade tem que esticar a corda, tem que exigir mais, procurar, né, ter mais para os seus associados, não tem dúvida nenhuma. Agora, eu estou falando apenas como pessoa física. Sou ninguém na ordem do dia, sou uma aposentada como qualquer outro. E, assim, como aposentada, eu vejo que a minha situação e de milhares de mulheres aposentadas na minha idade, que não têm dependentes, para nós será um benefício, assim, extraordinário. É receber mais hoje o que a gente nunca receberia no futuro. E, finalmente, quero só renovar o agradecimento, a minha admiração por vocês, pela atual gestão e pela gestão da Caixa, por estar fazendo um movimento real em torno de buscar. E, assim, esses esclarecimentos de vocês são fundamentais. A maior parte da categoria não conhecia nada disso. Eu mesmo, sendo advogada, não conhecia muita coisa. E essa discussão está favorecendo que nós nos esclarecemos. E acho que está cada vez mais claro, né? Que é uma operação aritmética que nós devemos, não adianta a gente usar a palavra de ordem que a dívida não é nossa, porque a lei diz que a dívida é metade nossa e metade da Caixa, então a gente queira ou não vai ter que pagar, e todo o resto, assim, eu acho que está indo muito bem, e eu espero muito sucesso a vocês. Muito obrigada pela palavra. Obrigada, Isabel. Agora vamos ver a Ademildo. Vou liberar aqui seu microfone, Ademildo. Você pode, por favor, desbloquear aí o telefone, por favor? Está liberado agora? Estão ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Está ouvindo? Estamos. Ó, eu quero, inclusive, eu acho que um ponto principal disso aí, parabenizar a pessoa do diretor que está trabalhando para isso, e principalmente a iniciativa da Unicef, que como uma entidade de 66 anos, precisa estar à frente desse processo. E é mais que os nossos colegas cobram diariamente, porque a FENACEF ou a Unicef não se pronuncia. Então está aí o trabalho feito, fácil de se fazer, e que a gente pode, cada dia, desenvolver mais isso aí.
Então, meus parabéns à Maristela, ao Unicef, em si dos outros diretores que participaram, e agradecer ao diretor da FUNCEF, esse tempo todo aqui conosco, explicando que não foi só assunto do equacionamento. A gente está ouvindo aí vários assuntos que interessam a nós. E o aposentado, ele quer, de fato, saber, porque depois vai sofrer. Então, eu queria aproveitar também e fazer algumas perguntas, porque o diretor falou aí que a pessoa que vai receber o benefício quando o outro morre já é 60%. Eu acredito que deve ter havido algum engano aí, que isso não é o caso, talvez, porque não vai ficar dependente. Ela era dependente, vamos dizer, minha esposa, se eu morrer, mas depois que eu morrer, ela não tem mais dependente, certo? E aquele outro caso que talvez preocupa a gente muito, e eu soube que já estudo em cima disso, é com respeito à redução de 24 para 21 anos, quem faz curso superior. Isso parece que existe outra lei em cima disso, que era para exatamente incentivar a pessoa a terminar seus estudos, e que a gente encontra uma fórmula de aquela parte do pecúlio e aquela parte também dos 2,5 salários. Que a própria Unicef, quando a pessoa falece, já existe também um processo de ajudar a quem fez o enterro. Um valor relativamente pequeno, mas oferece. Certo? Então, a própria associação aqui de Pernambuco também. E eu acho que tem outras que também fazem esse processo. E por que a FENACEF não, a UNEI já faz, e as outras entidades também participar. Então, eu queria esclarecer isso aí e agradecer. Parabéns, Unicef, o trabalho é esse, parabéns ao diretor pela sua explanação, que eu acho que foi muito boa. Muito obrigado. Obrigado aí pelas palavras. Eu queria dizer para você o seguinte, com relação à pensão, aquela história de 50 mais 10 acabou criando uma confusão, e a gente quer colocar claramente para vocês que, em havendo o pensionista ou a pensionista, e não havendo mais nenhum filho como dependente, ou filho ou dependente legal algum, a pensão é 60%. Ela cairia de 80%, que é hoje o regulamento, para 60%. Isso é o que está proposto. Por quê? Porque o viúvo ou a viúva são considerados dependentes. Então, a pensão é 50% mais 10% de um dependente, que dá 60%. Tá? Então, ela vai ser sempre, no mínimo, 60%. Se tiver outros dependentes, aí sim, 10% para cada dependente, limitado a 80%. Essa é a proposta. É o que prevê. Você citou aí a questão do pecúlio, eu não sei se você estava na hora que nós falamos, a Unicef foi uma das que defendeu a manutenção do pecúlio, ou um estudo diferente ao pecúlio. E, de fato, há sim a tentativa de um estudo, tá? Na última reunião, a gente entendeu que poderia, sim, abrir mão de um valor, considerando-se um valor mínimo e um máximo, que seria algo em torno de entre 5 e 20 mil, para que se possa continuar com o processo. Isso reduziria naquela dedução de 800 milhões para 600 milhões, mais ou menos. Então, essa é a situação que está sendo estudada. Ou uma segunda alternativa, que é contratar um pecúlio com alguma seguradora. Está sendo estudado o custo disso junto com a Caixa Seguros, logicamente será uma olhada hoje para isso. A questão dos 24 para 21 é muito parecido com o que está nos planos todos hoje, aí, na maioria dos planos, entendeu? É isso. Não é uma situação que apareceu no maior volume de reclamações, até porque ele representa um valor significativamente pequeno. Mas se há, aí pode-se também discutir melhor, tá? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Resumidamente, quais são os benefícios que abriremos em decorrência do alongamento do prazo e redução do valor dos equacionamentos pagos hoje? Nós apresentamos aí no início, mas eu acho que está perguntado aqui, Maristela, se você quiser colocar de novo na tela
aquela tela onde fala dos benefícios citados, eu posso citar novamente. Essa questão aqui está perguntando quais são os que abriremos em decorrência do alongamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alongamento é uma coisa e redução dos direitos contratados é outra coisa, tá? São coisas à parte. A junção das duas propostas é que fez com que houvesse aquela dedução naquele percentual que nós trouxemos. Mas são coisas distintas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, os direitos ou benefícios contratados que a gente estaria abrindo mão a pensão por morte, que cairia de 80% para 60%, no caso aí do pensionista, e mais 10% por dependente, se houver. A exclusão do benefício do pecúlio por morte, que no caso aí, no debate que já está colocado, há a perspectiva da gente fazer um ajuste aí, buscando-se fazer uma limitação de valor, mas de se alterar isso aí. A acumulação do FAB anterior aos 18 anos ficaria aí fora da realidade. Os filhos, né, que foi citado aí, a extinção dos 24 e manutenção dos 21 anos, e a questão aí da lei dos cônjuges com menos de 45 anos, que limitaria a pensão a um período e não a pensão vitalícia. São esses aí os 5 pontos, os 5 pontos que estão sendo tratados para buscar o ajuste e a redução dos 2,9 bi da nossa parte e 2,9 bi da parte da Caixa, que gera um valor de 5.800. Então, a pergunta é essa. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Com relação ao FAB, tenho a aposentadoria do novo plano. Como essa mudança, vou perder esta após? Não. Reg Replan Saudado, que dá direito ao FAB, não tem nada a ver com o novo plano. Direito do novo plano é uma coisa, tudo que nós estamos falando aqui só se refere ao Reg Replan Saudado. Nada aqui envolve no novo plano, ok? É isso. Temos mais algum aí, Maristela? Mais alguma pergunta? Não. Não, né? Não sei, alguém quer mais Se alguma alguém não pergunta? quiser, acho que Alguém podemos tem mais... encerrar. Nós já tem quase 2 horas que a gente está aí conversando. Tá bom, então. Então, diretor, podemos encerrar? Podemos sim. Muito obrigada. Você quer falar alguma coisa? Quero sim. Maristela, mais uma vez agradecer a você pela oportunidade, pela maturidade, principalmente, que as entidades, né, Unicef, FENACEF, FENAG, Advocef, Audicaixa, pela maturidade que essas entidades têm tratado esse projeto, né? É um projeto, é uma proposta, é uma coisa que incomoda a todos, a todas as pessoas, a todos os aposentados, a todos os ativos que pagam, e nada mais justo e nada mais adequado do que estarmos juntos, unidos em um debate. E prova disso é que nós já caminhamos em relação ao que foi apresentado na primeira versão. E quem sabe poderemos caminhar mais a partir do debate, a partir da discussão, né? Isso é importante. Então, agradecer às entidades de forma geral, agradecer a você pela oportunidade que nos deu e, principalmente, agradecer a paciência de todos os colegas aí, associados e não associados da Unicef, que tiraram essas 2 horas aí para estarmos juntos debatendo sobre uma situação que é extremamente importante para nós, tá bom? Uma boa tarde, fiquem com Deus aí e obrigado por tudo. Obrigada, Rogério. Obrigada a todos os presentes aí. E queria dizer a você, Rogério, que as nossas portas estão abertas para a FUNCEF toda vez que for necessário algum esclarecimento, né, que for importante, né, alguma informação que seja passada para os participantes, e que é um prazer ter você aqui conosco. Tá? Uma boa tarde a todos, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Até a próxima, se Deus quiser.